Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. É simples assim, mas também é muito distante, não é? É simples assim. Afinal de contas, você quer ser alegre? Apenas seja assim, quem está lhe impedindo? Não, eles estão fazendo isso. Veja, agora você não quer que eles façam o que eles querem fazer, mas você quer fazer o que você quer fazer. Isso é um problema. Se você quer fazer o que quer fazer, você também deve ficar bem com todos fazendo o que querem fazer. Essa é a única maneira, porque a liberdade é uma via de mão dupla, não é? Sim. Agora, alguém está lhe torturando fisicamente? Se for esse o caso, você vem, nós o levaremos embora. Porque, neste caso, você precisa ser protegido. Ninguém está lhe torturando fisicamente, eles apenas estão fazendo o que querem fazer, eles estão dizendo o que querem dizer. Ou só dizem o que sabem, não é? Então, quem está causando a confusão dentro de você? Você mesmo. Porque em algum lugar você acredita que se você se zanga, se você fica infeliz, isso pode valer a pena. E às vezes compensa. Se há mais pessoas infelizes perto de você, que valorizam sua infelicidade, compensa, não compensa? Sim. Se você se mostra infeliz em casa, você consegue muitas coisas. Caso você seja alegre, talvez você não consiga. Não é mesmo? Então, você aprendeu um truque. Mas o que você precisa entender é que este truque é uma faca de dois gumes. Se você é infeliz, independente do que você consiga, isso não terá valor algum. Se você é alegre, você não recebe nada, quem se importa? Então, isso não é um truque só seu. Todo mundo à sua volta sempre fez este truque. E você pensava que tinha de ser assim? Mas o que é que você quer? Você quer ser alegre ou infeliz? Então simplesmente seja da maneira que você quer ser. Isso fere alguém? Isso fere alguém? Não. Agora eu quero fumar. Se eu fumar, agora isso vai causar algum incômodo em alguém? Eu só quero ser feliz. Isso está ferindo alguém ou alguma coisa? Está, eu pergunto. Então seja do jeito que você quer ser, quem o está impedindo? Você não pode fazer tudo o que deseja fazer, mas você pode ser da maneira que quer ser, não é mesmo? Sim? Alguém pode impedi-lo? Os outros nem precisam saber que você está alegre. Se eles gostam de um rosto infeliz, dê a eles. Se eles gostam de rostos infelizes, dê a eles, mas você ainda pode ser alegre, não é? Mas agora nós vamos experimentar, ok? Agora mesmo, muitos rostos parecem alegres. Quero que você mantenha a mesma alegria e pareça infeliz. Faça isso agora. Faça isso agora. Deixe-me ver. Não sorria para mim. Me mostre uma cara triste, estando alegre internamente. Você precisa praticar. Por favor, faça. Veja, isso será necessário na sua casa. Se você está o tempo todo eles vão ficar loucos. Às vezes eles esperam uma cara triste. O que há de tão espiritual em você, todo esse maldito yoga, e tudo mais? Qual é o problema? A ação deve ser da maneira que a situação exige. Eu não venho insistindo nisso o tempo todo. Mas, me conta, qual vem primeiro? Seu jeito de ser vem primeiro ou a ação? O que vem primeiro? O seu jeito de ser? Então, se você diz, eu quero ser alegre, estabeleça isso. Haja como a situação exige.
Algumas pessoas gostam de infelicidade, algumas pessoas gostam de rir, algumas pessoas gostam de chorar. Faça isso, eu faço tudo. Por favor, pratique a vida neste satsanga, é por isso que você está aqui. O encontro com a verdade, sabe? Isso tende a acontecer aqui, não depois que for para casa. O que estou falando é que tudo o que você faz, na verdade, é atuação, não é mesmo? Ou você faz isso de maneira consciente, ou faz de maneira compulsiva. Se fizer compulsivamente, você pensa que é real, mas na verdade é uma atuação, não é mesmo? Tudo é produzido na sua cabeça, não é mesmo? O que quer que você faça. Então, de qualquer maneira, é uma atuação. Então, você quer fazer conscientemente ou quer fazer compulsivamente? Essas são as escolhas? Então, você faz compulsivamente e pensa que é real. Essa é uma maneira tola de existir. É de qualquer maneira um ato. Ao menos o faça conscientemente. E então a vida será bela. Se o fizer compulsivamente, vai parecer uma armadilha. Não é uma armadilha. A vida não é uma armadilha. Porque a saída está sempre lá, escancarada. É ou não é? É ou não é? A vida não é uma armadilha, a saída está sempre aberta, todos estão tentando esquivar da saída. Não? Então, se a saída estava fechada, só então você pode chamar de armadilha, não é mesmo? A saída está sempre escancarada, por um momento, se não tomar cuidado, você estará morto. A saída está escancarada. Toda a sua vida é, de alguma maneira, não chegar na saída. Não é mesmo? Então não é uma armadilha. É só que... se você acha que suas ações são todas reais, então vai parecer uma armadilha. O que quer que pense, sinta e faça, é sua ação, não é mesmo? Sim ou não? Quando você não percebe que é sua ação, você acha que são instruções dadas por Deus? Você vai começar ouvindo vozes. Quando você ouve vozes, fica muito claro que você precisa de tratamento. Então, se você perguntar para si, isso deve ser o mais agradável possível, não é mesmo? Sim? Você quer conhecer o mais alto estado de prazer, não é mesmo? Então, quem o está impedindo? Não, mas eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo o que querem. Seja da maneira que você quer ser. Se você estabelecer seu modo de ser, então tudo o que fizer será apenas uma questão da situação. Dependendo do tipo de situação existente, agimos de acordo. Não, eu quero fazer minhas próprias coisas. Não existe isso de fazer suas próprias coisas. Não, quero me tornar um profissional de TI. Não existe isso. Por ter nascido na Índia de hoje, você está pensando em ser profissional de TI? Suponha que você tenha nascido aqui há 1000 anos. Você estaria pensando em ficar pescando no oceano, não é? É ou não é? A ação é conforme a situação exige e permite, não é mesmo? A maneira de ser é sua. Se você decidiu como ser, seja assim, desempenhe as ações que forem necessárias. Com a teoria M, temos um espaço de 11 dimensões. Ouvi você falar do fato de que havia um certo número de ciclos. 84. Desses 21, 10 são quase não físicos. Os 11 restantes são de alguma maneira levemente físicos. Se você olhar para este pedaço da criação, toda a criação está presente na forma de uma pegada. Olhando para essa pegada, eu sei para onde ela está indo.
E então, o ponto que mencionei é que até mesmo a física alega que existem dimensões superiores. Porque Newton tinha o espaço tridimensional. Einstein disse que existiam 4 dimensões do espaço. Espaço e tempo fundidos. O que, claro, está de acordo com o que você estava dizendo antes, que o espaço e o tempo são basicamente a mesma coisa. E então, expliquei como os físicos introduziram a 5ª dimensão para explicar o eletromagnetismo. E depois, como introduziram 6 outras dimensões para, na teoria das supercordas, para descrever todas as interações físicas. Então ali era um mundo de 10 dimensões. E então, finalmente, eu disse, com a teoria M, tivemos a ideia de que havia outra dimensão. Portanto, temos um espaço de 11 dimensões. E Sadhguru fez essa observação fascinante, que foi nova para mim, de que, na verdade, 11 dimensões é precisamente o que aparece em algumas tradições. Talvez possamos voltar a isso. Começamos falando dos ciclos do universo. E houve algo que me intrigou. Em um dos seus filmes, ou em uma de suas entrevistas, ouvi você falando do fato de que havia um certo número de ciclos. 84? 84, exato. Mas estou fascinado. De onde vem o número 84 e por que 84? Veja, se fala continuamente sobre o Big Bang. Sim. Estava conversando com um dos cientistas que escreveu um livro sobre o universo sem fim. Sim, Universo Sem Fim, esse é o título Paul do livro. Steinhardt. Sim. Então eu fiz uma pergunta simples. É possível que tenha havido muitos bangs? Ele fez assim, então respondeu, é possível? E aí eu disse, se existem muitos bangs, veja, se você tem um automóvel, se você tirar o cano de escape, você vai ver que o motor vai fazer bang, bang, bang. Se você acelerar, ele vai rugir. Então eu disse, se existiu uma série de bangs, poderia ter sido um rugido? Ele respondeu, por que não, possivelmente? Eu disse, nós sempre dissemos que foi um rugido e chamamos essa primeira forma de Rudra. Rudra quer dizer aquele que ruge. Ele rugiu. Da mesma maneira, depois desenvolvemos muitas formas para descrever isso. Isso era Kala, isso era Mahakala, isso era Kala, isso era Rudra. Essa é a primeira forma, e então as muitas formas como elas vieram, existem vários aspectos disso. Portanto, desses 84, muitos se dissolveram, suas pegadas leves, difusas estão aí, mas se dissolveram, mas as pegadas estão aí nisso. 21 deles têm uma pegada um pouco maior. Desses 21, 10 são quase não físicos. Não físicos, vamos dizer. Os 11 restantes são, de algum modo, levemente físicos, mas os últimos 4 são razoavelmente físicos. Portanto, vemos esse número 21 como um processo importante. O que quer que a gente queira fazer, fazemos em 21 minutos, de 21 maneiras e por aí vai, porque esses 21 ainda têm uma pegada. Se você quiser se elevar para além de sua fisicalidade absolutamente, você tem que se elevar para além de todos os 21, mas você não tem que se importar com essas coisas, porque se você se elevar acima de sua natureza física, não apenas em termos do seu corpo físico, mas até mesmo a informação é física. Toda a informação que você carrega, que faz você ser você, esteja vivo ou morto, ela ainda faz você. Isso aí, queremos nos elevar acima disso? Portanto, essa impressão carrega tudo. E dos 84, 21 ainda estão manifestos em níveis diferentes de, por falta de palavras, digo transitoriedade, de quase não existir. Os outros abaixo de 21 já se foram completamente, mas suas pegadas ainda estão lá. Eles não têm nenhuma influência ou impacto, a qualidade deles não está impressa em nós. Mas essas 21 qualidades estão em nós. Quantas mais vão acontecer? 112 vão acontecer. 112? 112. Cada uma delas pode levar o que quer que elas... Eles calcularam essas iojanas, o quanto isso vai durar. Esse não é o jogo de números não é o meu jogo. Portanto, 112 vezes isso vai acontecer. Depois disso, se manifestará de uma maneira que é não física e se tornará um universo perpétuo. Um universo não físico se manifestará por si só, que não precisa de matéria física, mas existe.
E mesmo a existência individual pode acontecer, não sabemos. Isso pode acontecer, ou um acontecimento massivo pode acontecer, mas uma manifestação plena do universo sem fisicalidade, quando isso acontecer, esse é o último. Tudo o que estou dizendo é, essa coisa simples que estou falando, se eu der a você as pegadas de como isso evoluiu, se você puder criar uma fundamentação matemática para isso, acho que fará sentido para muitas pessoas e você verá além, não com os olhos físicos, mas matematicamente você verá bem além do que de onde está vendo agora. Isso é fascinante, porque essa não é uma das teorias cosmológicas modernas padrão, sabe? Então, o que você está dizendo é que temos esses ciclos que, em um certo ponto, se evoluem além do simplesmente físico. Veja, a beleza é isso. Isso está claramente definido, isso. É tudo... Veja, porque a cosmologia indiana é construída e personificada de uma certa maneira, a maioria das pessoas, as pessoas de origem indiana vão saber disso. Existe uma cobra enrolada sobre a qual um deus está deitado. Essa cobra se chama Shesha. Shesha quer dizer, quando estamos aprendendo matemática nas línguas indianas, o resto. Como você chama isso? O resto. O resto é chamado de Shesha. O que resta é Shesha. Mesmo na nossa linguagem comum, nós usamos isso. Shesha quer dizer algo que sobrou. Portanto, essa cobra é a Shesha, sobre a qual, mais uma vez, a criação começa. Então, essa Shesha de resto, esses restos estão lá dos últimos 21 universos. Mas a marca da sobra vai diminuindo à medida que se vai para trás e aumenta à medida que se vem para frente, mas os últimos 4 são significativos. E então, existia consciência em apenas alguns desses universos. Não. Todos eles eram conscientes, universos completamente manifestos. Todos eles eram. Mas terminou o tempo deles. E o que era Kala se tornou Mahakala, mas isso deixou pegadas. Em algumas pegadas, elas são muito fortes, podemos ver a natureza exata do que elas são. Algumas pegadas são muito fracas e mal podemos ver que elas estão lá. E essa evolução é, depois de 112 ciclos, para um estado não físico, isso corresponde a um tipo de evolução da consciência? De uma certa maneira, é como a consciência se graduando, que sem uma forma física ela pode se manifestar. Essas coisas não são de hoje. Essas coisas foram ditas milênios atrás. Como eles sabem disso tudo? A coisa mais simples é assim. Se você olhar para este pedaço da criação, toda a criação está presente na forma de uma pegada. Olhando para a minha pegada, suponha que eu ande pelo jardim, olhando para as minhas pegadas, você pode medir meu peso, minha altura, minha forma de andar. Você pode até adivinhar o quão inteligente eu sou, dependendo de como eu me movimente pelo espaço. Você pode ver quão inteligente você é. Portanto, de muitas maneiras, vários aspectos dessa criação, você nunca será capaz de ver isso através de uma abordagem física e nem mesmo uma abordagem mental, porque a mente nós a vemos como uma projeção física. A mente é uma projeção um pouco mais sutil do corpo. Portanto, essas coisas não podem ser vistas, mas as pegadas podem ser vistas. Com a pegada, você pode saber grande parte das coisas. A única coisa que você não pode saber é qual é minha natureza, você não pode saber, mas você pode compreender se eu andar por, digamos, um terreno acidentado. Existe alma? Alma? Alma de quem? E mais uma, qual o propósito da vida? Você está simplesmente fazendo perguntas muito grandes, sem entender o significado da pergunta? Veja, quando você pergunta se existe alma, você não está falando de um assunto acadêmico. Você está perguntando qual é a natureza de quem eu sou.
Ou você está dizendo, eu não sei absolutamente nada sobre mim, por favor me diga. Sim? Não é? Você está perguntando isso com muita facilidade porque você não foi tocado pela dor da ignorância? A dor de não saber quem você é, ela não o dilacerou? Se ela tivesse lhe tocado e você estivesse apenas vivendo aqui, fazendo todo tipo de bobagem, sem saber o beabá de quem você é, isso seria muito doloroso, não seria? Você ainda não foi tocado por aquela dor. Você está colocando perguntas que não se aprofundaram o suficiente. Portanto, todos os dias você deve se lembrar, gaste pelo menos 10 minutos pela manhã e veja o completo idiota que você é. Você não sabe nada sobre si mesmo. No entanto, você está ocupado com todo tipo de bobagem em sua vida. Todos os dias, por apenas 10 minutos, lembre-se o mais intensamente possível da sua ignorância sobre si mesmo. Depois, lentamente, a dor irá se aprofundar. Quando ela se tornar tão dolorosa que você não suporte mais, o saber não estará muito longe. É um momento. Se eu disser, sim, você tem uma alma, e daí, você consegue andar melhor? Para que serve a alma? Alguém atribuiu algum tipo de utilidade à alma? Esses dois são úteis. Aquela outra alma da qual estão falando, ela tem alguma utilidade? Não tem nenhuma utilidade. Então não fale sobre isso. E se eu lhe disser, ela existe, o que isso faz a você? Se eu disser, não, ela não existe, o que isso faz a você? Nada, não é? A única coisa é que no próximo jantar que você for, você poderá entreter as pessoas à sua volta falando sobre a alma. Mas no que diz respeito à sua existência, nada muda, não é? Sim? Nada de fato vai mudar, não é? Então, se você está fazendo essa pergunta, fundamentalmente você está perguntando o que eu sou, quem sou eu. Quando você está aqui, você está vivo? Você está vivo. Quando você está aqui vivo, qual é a maneira de saber quem você é? Não é realmente ridículo e insano que você me peça, por favor, me diga quem eu sou? É como os dois psiquiatras que estavam caminhando um dia na praia de Kovalam. Um deles olhou para o outro de cima a baixo e disse, você parece bem, como eu estou? É exatamente assim, não é? Você está sentado aqui, você está vivo, você está existindo e está me perguntando quem sou eu, o que sou eu. Não é ridículo? Muito ridículo, não é? A única coisa é que a maioria está com você. Esse é o único consolo que não permite que você conheça a dor da ignorância. Você tem uma grande quantidade de pessoas à sua volta que estão lhe dizendo, sim, esta é a maneira de ser. Sim, essa é a única coisa que lhe dá algum consolo. Suponha que você seja o único homem no planeta que não sabe quem você é. As outras pessoas todas sabem. Sabe como isso seria para você? Sim? Você não sabe quem você é. Você está ocupado no mundo. Faz algum sentido? Ou parece loucura? Insanidade, não é? Mas o consolo é que você está num manicômio gigantesco onde todos são iguais a você. Então, o seu problema é que a sua própria existência neste momento acontece apenas em comparação com outra coisa. Você não tem existência própria, por favor, veja. Neste momento, se você não tem algo que todo mundo tem nariz. Suponha que você não tivesse um nariz. Na verdade, você poderia respirar melhor, sabia? Se você tirar o seu nariz, você obterá 22% de oxigênio extra. Você seria mais saudável, tudo ficaria melhor. Mas você sabe como você iria sofrer porque todo mundo tem um nariz? Sim ou não? Ou se você tem algo extra que as outras pessoas não têm, você também sofreria, não é? Suponha que um chifre cresça em você. Você sabe como isso seria terrível? Mas se todo mundo tivesse um chifre, então todos nós estaríamos polindo esse chifre e decorando e você sabe? A sua própria existência em comparação não é a existência de você mesmo.
Tudo é em comparação. Então, com esse consolo, você vai levando a vida sem conhecer a dor de não saber. Se você conhecesse a dor de não saber quem você é, se você simplesmente percebesse que eu não sei nada sobre mim, lágrimas correriam. Se isso começar a lhe dilacerar, o saber não estará muito longe. É muito simples. É muito, muito simples, porque afinal você quer saber o que está dentro de você, não é? O que está dentro de você poderia ser negado a você por alguém ou por algo? Você precisa de um passaporte para ir para dentro de si mesmo? Você precisa de um visto? Para voltar-se para dentro de si mesmo e saber o que está lá, você precisa da permissão de alguém? Ou alguém pode impedi-lo? Alguma autoridade no mundo pode impedi-lo? Não. Então, quem está lhe impedindo? Quem poderia estar lhe impedindo? Apenas você mesmo. Ninguém além de você. Ninguém é capaz de impedi-lo, não é? Então, por que você está impedindo a si mesmo? Simplesmente porque você criou toda a sua existência fora de você. A sua própria existência é apenas em comparação com alguém. Isso aconteceu com você simplesmente porque a própria natureza dos órgãos sensoriais é assim, porque a sua experiência de vida é limitada à percepção dos sentidos. É por isso que você existe em comparação com o outro e não por si mesmo. Porque os órgãos sensoriais são assim. Se eu toco isso, isso me parece frio. Isso me parece frio não por causa da maneira que a barra de aço é, simplesmente por causa da temperatura do meu corpo. Se eu baixar a temperatura do meu corpo e tocar isso, isso estará quente para mim. Sim? Não é assim? Se eu baixar a temperatura do meu corpo para 100 graus negativos e tocar nisso, isso estaria em brasa para mim. Não é assim? Portanto, a sua básica experiência de vida, por estar limitada à percepção dos sentidos, tudo acontece em comparação. Por isso, a sua própria existência passou a ser em comparação. Se isso tiver que mudar, filosofias e ensinamentos não vão mudar essa realidade fundamental. Se a sua experiência de vida transcender as limitações da percepção dos sentidos, de repente, tudo ficará diferente. Quando nós iniciamos você em Shambhavi, se você se entregou ao processo, ele poderá facilmente levá-lo além da percepção sensorial. Muitos de vocês estão passando por momentos em que não estão mais dentro de sua percepção sensorial. Uma outra coisa começou a acontecer. Quando acontece qualquer novidade, sua mente é de tal forma que conhece apenas o medo. Mesmo se você entrar no céu, você conhecerá apenas o medo, porque aquilo é algo que você não conhece. Você se condicionou dessa forma. Mas, se você permitir que aconteça, você verá que começará a experienciar uma dimensão que está além da percepção dos sentidos. Somente quando a sua experiência de vida vai além da percepção sensorial, é aí que a sua experiência de vida se torna absoluta, não em comparação com outra coisa. Só então a sua experiência de vida transcende as limitações do físico. Assim, você criou uma atmosfera para saber quem diabos você é. É melhor você saber quem diabos você é, caso contrário, tudo o que você fizer não terá nenhuma importância.